Live número 11, contatos extrafísicos com Aline Zanini. E eu já vou convidar ela aqui. Vamos ver se a Aline já... enquanto ela não chega, eu vou... Chegou. Vamos ver se ela consegue convidar para participar. Já convidei, vamos ver. Estou convidando, vamos ver se entra. Dá para participar, eu já convidei. Ai, meu Deus. Toda vez é a mesma coisa. Zalinda, vamos ver se eu coloco Zalinda. Bom, enquanto ela não chega aí, é, vira a câmera, Aline. Isso, graças a Deus, deu certo. Aqui não sei o Que que dá que houve, uma aqui que a minha câmera. luz está muito escura, tá muito amarelada. Não sei o que eu arrumei aqui. Mas tá bom, tá bom. Eu só abri a janela um pouquinho. Aline, vai falando para nós, para quem ainda não teve o prazer de conhecer você, é, qual é a sua. Como é que você chegou à conclusão que você tem contato com os sirianos, antes da gente começar? Vou só tentar abrir mais um pouco a janela para ver se clareia, que está muito amarelado aqui. Então, tá. A princípio, desde que eu era criança, eu sempre tive contatos, né? Na verdade, quando a gente é criança, não tem muita noção. Para mim, seria normal com todo mundo, né? Mas depois eu fui percebendo que realmente era contatos diferentes, né? A princípio, eu tenho contatos com sirianos, né? Mas eu já tive contato com outras raças também, né? Muitos dos conhecimentos que eles passam, né? São várias raças diferentes que me passam o conhecimento, né? A princípio, eles falam que eu vim de Sírios para ajudar, né? Em certos entendimentos. Então, por isso que me é relembrado esses ensinamentos, esse conhecimento, né? Então, tô fazendo o que me pediram, o que me mandaram. É. Aliás, nós aqui também, né? Porque nós decidimos fazer essa live justamente para divulgar esses seus conhecimentos, esses seus contatos, a pedido deles, né? Sim, Por isso nós tomamos essa iniciativa, porque a gente às vezes fica um pouco receoso, porque é um assunto muito ainda, vou dizer, estranho para a maioria das pessoas. Que é. negócio é esse de contato com ET? Que ET não existe, né? ET não existe, não existe A fora, consciência das vida pessoas, fora da Terra. Aí eu, sim, eu vou só contar uma história que tem eu não sei qual livro, agora eu me perdi qual livro do André Luiz, que antes de começar o livro tem uma historinha. No jardim, havia um tanque de peixinhos. Você conhece essa história? não conheço. Havia um tanque de peixinhos. E os peixinhos viviam, a carpa, né? Viviam lá felizes da vida, nascia, morria, comia, eu botava ração e tal, e viviam assim, cheio de peixinhos. Mas naquele tanque tinha um buraquinho que era por onde passava a água, alimentava a água ali. E um peixinho, provavelmente o mais inteligente ali da história, ele ficava encasquetado com aquele buraquinho ali. E ele perguntava assim: o que será que tem se eu entrar nesse buraquinho aí? Ele passava, ele nadava no tanque, ia, voltava e tal, e um dia ele resolveu entrar. Só que ele era gordinho, o buraquinho era pequeno, e eles eram bem alimentados, quase não faziam movimento nenhum, né? Então,
ele não passou, ele não conseguiu entrar. Aí, o que ele fez? Começou a fazer dieta. Eu vou fazer dieta até eu conseguir entrar nesse tanque, eu quero saber o que tem do outro lado. E assim ele fez. Todo dia ele comia sempre um pouco menos, até o dia que ele conseguiu entrar. Quando ele conseguiu entrar, ele foi andando, 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 e ele descobriu que aquele tanque, que aquele buraquinho, vinha da água, levava água para o tanque. E descobriu também que daquele tanque, do lugar onde começava aquele tanque, saía no mar. Ele se Falei, meu libertou. Deus, que imensidão! Que imensidão! Eu achava que o mundo era só aquele tanque. Aí, o que ele fez? Voltou todo feliz para contar a história para os amigos, né? Então, olha, gente, vocês estão pensando que a vida é só esse tanque aqui? Tem muito mais coisa, tem um mar. Aí eles falam, mas que mar? Você está maluco, cara? A vida é isso aqui. Não tem nada além disso aqui. E aí, ele ia aí um por um tentando contar. Ninguém acreditou nele. Aí um dia, ele olhou assim, com muita tristeza para todos eles, continuou fazendo a dietinha dele, entrou no tanque e foi embora e desembocou no mar. Assim somos nós com a vida que a gente chama extrafísica. A gente acha que nosso planetinha, né, nosso planetinha azul, é o tanque. E esse peixinho que fez uma dietinha, passou por algum sacrifício de boca, né? Somos nós, aqueles que fazem os contatos extrafísicos. E o mar é a imensidão do universo. Não tem Sim, cabimento a gente achar, a gente que, se você raciocinar mais um pouco, você vai ver que não tem cabimento você achar que a vida se resume ao planeta Terra. sim. E E da se mesma tu, forma como nós estamos nos preparando aí para Marte, que diz que até 2030 ou 2040 nós vamos conseguir habitar o planeta Marte, né? E por que não eles virem até aqui, sim. né? Então, E se tu estamos for aí. ver isso Essa é a aí história. também, isso aí, na verdade, cabe para tudo, né? Está Eu tudo. para tudo, porque se tu for ver a religião, as pessoas procuram a religião achando que ela vai servir para a pessoa. E, na verdade, esse regime que ele fez é o sacrifício que a gente faz de realmente estudar, se autoconhecer. A religião é para ser, né, aqui na Terra, por isso que dizem, a religião é criada pelos homens, não é por Deus, né? Mas é um meio da gente chegar até ele, digamos, aqui na Terra. Só que as pessoas não entendem que é para se autodescobrir, não é para ser salvo. A salvação está na autodescoberta. É o regime que a gente tem que fazer para poder passar para uma outra parte, né? Só que ninguém quer fazer o sacrifício. Muito poucos são os que decidem assim, não, peraí, tem alguma. Será que pode ter alguma coisa, né? Será que realmente. Porque, olha, pessoas próximas a gente, muitas vezes, não conseguem compreender a imensidão da coisa, né? Eles param ali no. Não, são espíritos iluminados só que vêm até aqui, eles só conseguem entender, digamos, até a parte ali da Umbanda, né? Ali ainda é complicado, mas eles até conseguem entender. Agora, tu passou daquilo ali, são poucas as casas que conseguem acompanhar, né? E passar aquilo, porque realmente é bem maior como é que eu dizer, o conhecimento é diferente, né? E o ser humano não está acostumado com diferente. E se você for parar para analisar, acho que você vai concordar comigo. Jesus Cristo desceu lá do céu, se manifestar aqui para salvar, ele vai salvar todo mundo. Mas que é isso? Todo mundo está em condição de ser salvo, porque o grau de evolução de cada um é diferente. Então, É, será que tem pessoas aí que são merecedoras de ser salvas, se fosse o caso de salvação? Então, o que a gente tem aprendido aí com os nossos irmãos, que se dispõem a vir de outras dimensões para nós, é que é, é individual. É um processo de iluminação interior e eles nos auxiliam, mas a cada um tem a hora de despertar. Aliás, essa é a primeira pergunta. O que é
Aline Zanini, O Despertar. O despertar é justamente sobre o que a gente está falando. É descobrir a nossa consciência, descobrir que nós somos consciência. Nós não temos ninguém que vai vir nos salvar, né? Por quê? Porque nós somos fagulhas de Deus, né? Nós somos o Deus da nossa vida, nós temos o livre-arbítrio que Deus nos deu, é uma das leis mais respeitadas nesse universo. Então, tendo consciência de quem eu sou, sabendo que eu não sou esse corpo, que eu não sou coisas condicionadas que me botaram, né? Despertando para entender assim, ó, o que me faz feliz. Eu estou condicionada a fazer o que os outros querem, uma sociedade que exige que eu faça certos padrões. Se eu não fizer aqueles padrões, eu não estou dentro do que é esperado, eu não tenho futuro, né? Ou eu tenho futuro. E esses padrões são criados por uma matrix. No momento que tu desperta, tu vê que tu depende de ti mesma, mesmo, né? Que tu depende do tu tem um conhecimento e tu tem que buscar aquilo, tu é consciência, tu não é o que a gente está vivendo aqui. É tu pensar numa relação, por que eu tô agindo dessa maneira? É porque eu quero? É porque o fulano gostaria? É porque a sociedade acha que isso é o certo? É raciocinar sobre tudo. É se compreender como consciência, como observador, não como um fantoche que está ali seguindo o restante, né? Que nem esses peixinhos, os peixinhos que achavam que aquilo ali era só a realidade. Nós temos inúmeras realidades, e nós comandamos isso. Deus nos deu esse livre-arbítrio para nós comandarmos a nossa própria consciência, a nossa própria vida ali, para a gente poder moldar tudo isso. Portanto, tudo que acontece não é culpa de ninguém. Não é um Deus castigador, não é porque eu sou iluminada, não é porque eu sou mais inteligente. Não, é porque simplesmente eu, como consciência, estou despertando para o meu poder, meu verdadeiro eu, o meu eu superior. Então, tudo isso a gente tem que ter uma consciência que o mundo está se abrindo para isso. A quinta dimensão, que é para onde a gente está se direcionando, nós temos obrigatoriamente. Tu não precisa ser o melhor do mundo, tu não precisa ser bom ou ruim. Isso todos nós somos, iluminados mais ou menos, né? Como a gente já comentou em outros vídeos. A diferença da quinta dimensão é que nós vamos ter a consciência de que a gente é responsável por tudo, né? Que não existe um salvador a não ser a nossa própria consciência e olhar tudo como observador, não como uma pessoa manipulada, né? Ninguém tem culpa do que está acontecendo comigo. Eu escolhi aquela parte, aquele galho da árvore para seguir. Então, eu estou consciente de mim mesma, né? É a diferença, a gente tem que se conscientizar. E essa consciência tem tanta quebra de crenças que é muito difícil. A gente acha assim, agora eu estou desperta, entendi, existe uma consciência. Eu sou a consciência, eu não sou isso aqui, existe extraterrestres. Gente, não, é um monte de transformações. São quebras de crenças que tu tem desde que tu era bebê, desde que mundo é mundo, desde que a sociedade te impõe tudo isso, né? E tu mesmo vai se descobrindo aos poucos. Quando tu tem um relacionamento, o porquê que tu reage daquela maneira, para se conhecer, olha, demora muito, não é assim. Eu vejo pessoas dizendo, eu já estou desperto. Não, está no processo do despertar, estamos no processo do despertar. Agora, como tu falou ali, pessoas que são mais... Não existe mais inteligentes, né? Ou menos, não existe quem acordou ou não acordou. Todos têm a chance até o último momento, né? Por isso que Jesus dizia, todos têm a chance, porque todos nós, às vezes, a fagulha, no último momento, te dá uma lucidez tão grande que tu vai ver pessoas, eu mesmo, quando comecei nesse processo de despertar, pessoas que eu achava que eram ruins. Tipo, a gente classifica, aqui na Terra, a gente classifica pela dualidade, né? Esse é bom, esse é ruim. Aquele ali presta, aquele ali não presta. Eu vi pessoas que eu dizia assim, não, esse jamais vai começar a se autodescobrir. Esse aí deu errado, né? Não vai entender nada de Deus. Essa pessoa teve iluminações, às vezes, claro, por a gente ser muito
difícil de aprender, às vezes é por processos de doença, é por processos muito ruins, né? Quem não aprende no amor, aprende na dor. Mas acordaram de uma maneira e se iluminaram de uma maneira linda que, meu Deus, são muito melhores do que muitos despertos que estão aí estudando há tempos, entendeu? Então, eu acredito que não exista os mais iluminados ou menos iluminados. Nós todos somos, como é dizer, fagulhas de Deus. E como Deus, a gente pode acordar a qualquer momento e despertar toda a beleza que o nosso interno tem, né? Então, eu acho que o despertar é tu acordar para uma realidade que hoje em dia realmente é mais difícil, porque tudo te chama a crenças, tudo te chama a códigos que tu tem que respeitar. É tu te libertar, tu ter uma consciência livre. Esse é o despertar, na verdade, né? Tu libertar a tua consciência. Então, quando eu falei inteligente, eu usei mal o termo. Gostaria de ter dito aqueles que estão mais abertos. É a abertura, é estar Porque assim, esse peixinho despertou, ele abriu. sim. Ele falou, opa, tem uma coisa nova aqui que ninguém falou que existe. E como tu sempre diz, como é que eu vou dizer, essa parte de extraterrestres, tu já tem que ter uma cabeça aberta para te entender. Porque se tu não compreender, não tiver uma cabeça aberta e achar que é só isso aqui, né? Tu já não consegue. São crenças limitantes, né? E tudo tem o seu limite, né? As pessoas, não, eu acredito só até aqui. Fora isso, é muita abertura para mim, né? Então, essa parte de extraterrestre, a gente tem muito preconceito, porque é uma coisa que tu tem que ter a consciência muito livre para te entender, né? Tu tem que te botar muito, como é que dizer, muito aberto. E é a questão da abertura, que uns têm mais facilidade, né? Tem menos rigidez de mente do que outros, né? É essa a diferença no acelerar do despertar. Quando tu tá com a mente mais limpa, mais aberta, tipo, aceitando que o universo é tudo, que nós somos criação, que nós temos esse poder, né? É se empoderar, digamos, também, né? Porque se tu acredita em que Deus está dentro de ti, tu pode tudo, ele é onipotente, onisciente, ele é tudo, né? Então, nós também temos uma fagulha desse poder todo. E ninguém é culpado do que nos acontece. É. Né? Aline, como que a gente convive com as pessoas quando nós despertamos? Como é que passa a ser o relacionamento com as outras pessoas que ainda não despertaram? Todo mundo tem a consciência, acha que, eu tô despertando, eu vou me tornar um anjo, né? Eu vou ser angelical, eu vou ter luz, né? Despertar vem a ser se iluminar. Mas quando a gente se ilumina, aparece a nossa sujeira, né? Esse que é o problema. Quando acende a luz, a gente olha embaixo do tapete, embaixo do sofá. E aí tu vê a sujeira. Então, assim, ó, nem tudo que no despertar é bom, a maioria das coisas é ruim, tá? O processo de despertar te faz tu vê muitas coisas que tu não gostaria de ver e que às vezes eu mesmo, às vezes fico pensando, meu Deus, como era bom quando eu era leiga, não sabia nada e achava que todo mundo estava agindo para o meu bem, que eu estava agindo para o bem das pessoas, e a gente começa a se acordar e ver momentos tóxicos, que a gente é tóxico, né? Que a gente está agindo de uma maneira errada e envergonha, isso envergonha, né? Aí tu tem que trabalhar aquilo em ti, trabalhar que as relações todas mudam. Como eu disse, às vezes a gente acha que a pessoa é muito ruim e tu vai ver, não é tão ruim, ela tinha seus motivos ou a maneira que ela foi criada, tu começa a analisar tudo, né? E os que tu achava, não, esse é bonzinho. Às vezes não, gente, às vezes pode ser uma manipulação para que as coisas aconteçam, às vezes pode a pessoa agir daquele jeito porque é mais cômodo ser o bonzinho, né? Então, tu mostrar as tuas sombras é complicado, tu ver a sombra dos outros é complicado, e existe muita desconstrução de relações nesse momento, né? Tu se sente só, tu não consegue mais se sentir à vontade com certas pessoas, os assuntos já não fluem mais, né? Tem várias coisas que acontecem que fazem com que tu se sinta muito sozinho.
O despertar é E sozinho. essa seria a próxima pergunta. O sentimento de frustração e vazio, porque você não encontra ressonância nas pessoas, nos assuntos, no grupo, nas festinhas, Tu não nos se. encontros. Sim, a gente se sentia, eu me sentia, eu falo por mim, né? Mas eu acho que eu vejo a maioria dos que me procuram realmente sentindo a mesma coisa. E é um processo. Tudo, eu acredito, eu creio que o caos ele funciona para o nosso bem, né? E quando a gente está despertando, esse caos, que é o movimento, né? Todo mundo pensa, o caos é inimigo do bem. Não, ao contrário, ele caminha com o bem. Sem o caos, sem desconstruir, tu não constrói nada novo, né? E a única constância no universo é a mudança, é a desconstrução para que tu construa novamente, né? Então, o agente caos entra na vida da gente literalmente. Deus Literalmente. Shiva, né? É o Deus Shiva do hinduísmo. Precisa Sim. de ter o Shiva, não tem como não ter, né? E aí Senão destrói tudo. acontece a criação. Derruba tudo que tu era, né? Então tu fica assim, eu me considerava tal coisa. Eu, pelo menos, como boa taurina que sou, eu gostava de tudo construidinho. Eu tenho opinião sobre isso aqui. Eu para mim, eu tinha assim, ó, como é dizer, uma caixinha que eu dizia, não, aqui é o meu pensamento. Às vezes eu dizia, me deixa quietinho, que eu preciso engolir isso aqui e saber qual é o local que eu tenho que colocar dentro do meu coração. Eu também tenho ascendente em touro. O taurino ele tem necessidade de segurança, ele tem que sentir os pés no chão. Sim, e aí Então, e tira realmente é mais difícil mesmo. os pés da gente vai parar lá na cabeça, né? Porque tudo muda. Eu não sabia, eu não sei, até hoje a gente vai se descobrindo, né? A gente vai se descobrindo quem a gente é de verdade, né? De verdade com as sombras, que é mais, como é que dizer, horrível para a visão da gente, né? A gente se acorda como eu me achava boazinha porque eu estava sempre ali, tá tudo certo, tudo certo. E eu fui vendo que aquilo me prejudicava, né? Me deixava com problema gástrico, por quê? Por causa da raiva que eu engolia, né? Aí eu Uhum. comecei a me perguntar o porquê que eu sentia isso, né? Esse que é o despertar, é tu perguntar. Nem sempre tu vai ter as respostas de começo, mas tu já pergunta, né? Então, por que eu sentia aquela raiva? Por que quando vinha a raiva estava exacerbada? Por quê? Porque estava guardada, né? Porque vinha juntando. Por que eu tenho que aceitar que o próximo pode pisar em mim? Né? Por que eu tenho que aceitar que a reação do próximo é daquela maneira e tá tudo certo? Agora eu não posso reagir. Por quê? Porque o padrão que eu criei é de que eu era boazinha, né? Então, por que eu criei esse padrão? O que a sociedade me empurrou a criar esse padrão? Então, tudo isso é o despertar. E tudo isso se manifesta em meio, como é que dizer, a relações que tu tem que estavam estáveis, que é normal, a minha família, marido, mãe, irmão, filhos, né? Tudo isso tem o padrãozinho ali. Meu filho é assim assado. Daqui a pouco tu vê, mas meu filho tem tal sombra. Meu Deus, quem é que criou essa sombra? Será que foi eu que estimulei essa sombra? Né? Tudo isso tu te pergunta. E aí desconstrói tudo, tudo. A frustração é muito grande, sabe? E a frustração, pelo menos eu fui curando, fui tentando e tô tentando, né? Porque tem muitas que vão curando e depois já volta. Por quê? Porque existe um padrão, né? Tudo na Terra em frequência 1, tá? Na Terra e no universo, né? Mas tu vai em cima e embaixo, são ondas, né? Ondas de coisas boas, daqui a pouco tu cai na. Não existe constância. Tu não vai viver sempre muito bem, porque aqui não é um paraíso, é uma escola, né? E tu também não vai viver sempre mal. Então, quando tu alcança o meio termo, é o máximo, né? Mas assim, ó, o importante é, nas coisas boas, tu lembrar que existem coisas ruins e ajudar o teu próximo, e nas coisas ruins, tu lembrar que uma hora tu vai subir, né? Lembrar que tu tem um Deus que te protege, que tu tem a tua essência, que tu precisa passar por aquilo ali para aprender, né? Eu acho que a grande pergunta do despertar não é assim, o porquê que isso está acontecendo comigo. Por que Deus está me castigando? Eu acho que as perguntas mudam. Tu começa a perguntar o porquê que eu me coloquei neste momento,
porque eu, amada pelo universo como eu sou, né? O porquê que eu estou sendo colocada neste momento com estas pessoas vivendo essa situação? O que eu tenho que ver aqui de diferente? Para quê? Né? Para quê? Para quê? Qual é o movimento? O que tem de aprendizado aqui? Né? Porque se a gente se sentir sempre na fé, sabendo que o universo sempre conspira a nosso favor, né? E ao mesmo tempo, o que eu sou também, de uma maneira, eu busquei aquilo ali, eu estou ali porque eu fui por essa direção, ninguém é culpado disso, só eu posso sair, né? Eu acho que aí a cura das frustrações, no caso, do despertar. Quando tu descobre o porquê que aquele ciclo se repete, quando tu te descobre, tu vai entendendo aquilo e tu sai mais fácil, né? Tu consegue sair mais fácil. Claro, tem auxílios, tu pode fazer meditação, tu conversa com teu eu superior, né? Tu reza, tem várias maneiras da gente chegar até o nosso eu superior, digamos. Mas a gente tem que passar por aqueles ciclos, né? E nas relações, isso vem no geral, assim, ó. Quando eu tenho que entender que as pessoas que se aproximam de mim é um espelhamento do que eu preciso trabalhar em mim, tá? Isso é fato. Então, aí as pessoas às vezes dizem assim, mas eu só atraio homens tóxicos, né? Eu só atraio, sei lá, eu não tenho sorte, eu tenho dedo podre, eu tenho azar para arrumar, digamos, marido, né? Só que tu não entende que aquilo ali que está entrando na tua vida sempre é um padrão, né? E aquele padrão é um espelhamento do que tu tem que trabalhar emocionalmente em ti, Então, tá? agora eu estou estudando psicanálise e estudando Jung, aliás, estou até mandando os vídeos para você. E ele fala assim: tudo o que me incomoda está dentro de mim, porque eu só atraio aquilo que eu sou. Então, se você está Exatamente. arranjando homem cocô, você É, tem cocô aí dentro, vamos trabalhar. que é uma parte do hermetismo, né? O que está dentro está fora. Está fora. O Isso caos que aí, está bem dentro lembrado. se reflete, entendeu? Então, tudo é espelhamento. Se eu tenho uma ferida de abandono para curar, normalmente na minha vida eu sempre vou arrumar pessoas que ou enfatizam abandono, eles fazem o abandono das outras pessoas, para que tu compreenda a razão daquilo, tá? Para te ir estudando, ou de novo, tu se sente abandonada. Para quê? Para que tu compreenda em ti o porquê que tu se sente daquela maneira, o porquê tu permitiu que aquilo acontecesse, né? Então, é sempre assim, se tu é uma pessoa muito raivosa, muito impetuosa, tu vai normalmente os teus amigos, os teus filhos vão ser igual, né? As pessoas que convivem em volta vão emitir aquela mesma energia, né? E assim tu vai observando e trabalhando em ti também. Mas ele foi injusto. Será que eu não sou injusta também com os outros? Sabe? É espelhamento. Então, ninguém é azarado, é o espelhamento que vem, tá? Então, esse tipo de coisa são coisas que a gente vai trabalhando e que vai tirando essa frustração. Porque aí tu começa a compreender. Outra coisa que eu até nem sei se é o caso falar agora, porque é um estudo que a gente vai fazendo, né? Mas eu comecei a estudar um pouco assim, tu sair realmente, como eles dizem pra gente fazer, que é muito difícil, né? Mas se ver como observador, né? As Sim, relações, sempre. sim, é que é difícil mesmo, né? Isso a gente coloca na constelação. A gente faz constelação aqui, Aline. Então, o Bert Hellinger ensina que a maneira que você tem de ampliar o seu olhar, a sua percepção, é você se colocar como observador. Sim. Sempre. E é uma parte mais difícil, mas eu estou tentando exercitar. Então, Sim. coisas que aconteciam, né? E a gente fica assim, mas isso é um padrão, isso está acontecendo toda hora. Então, o que eu tenho que observar? E começar a observar de fora, meu Deus, te libera de tanta coisa, porque tu tem que Principalmente da observar dor, do aí que sofrimento. tá. Você passa pela dor, mas não precisa sofrer. Se você fica na condição de observador, você fica na paisagem, né? Isso A aí dor fica o ali na paisagem. estoicismo ensina também, né? O estoicismo ensina isso aí.
Então, Olha, você vê como é que tudo se conecta, né? Eu acho conecta, bonito isso também. conecta. Mas se a gente for ver, o que une a gente a isso tudo? É eu entender que o que eu quero dos outros não é o outro que me deve, é a minha expectativa. E se é minha expectativa, o sofrimento está eu que estou causando, não é a pessoa. A pessoa às vezes nem sabe que está te causando aquilo ali, porque ele não tem nada a ver com a tua expectativa. E isso vale para tudo. Vale para filhos, né? O que eu esperava dos meus filhos, o que eu esperava que minha mãe fizesse, que meu marido fizesse. Isso tudo é a gente que espera. Então, começando por aí, já não existe culpados, né? Tu já consegue observar de fora o que está acontecendo. Segundo, amor não se cobra, né? O amor não ele não pertence a ti, a pessoa não pertence a ti. A pessoa não vai agir como tu quer. Amor, você não pode pedir, né? E amor é livre. Se a pessoa não está livre, tu não ama a pessoa, tu ama o que ela representa do teu espelhamento. Porque ela em si é livre, né? Outra coisa que a gente tem que observar é que, na verdade, esse espelhamento, ele vai te ajudar a ver, né? Mas eu tenho que entender que tudo ressoa com a minha maneira de agir, né? Se eu sou impetuosa, as pessoas vão agir da mesma maneira que eu, né? Se eu olhar a coisa com calma, o próprio tempo, às vezes, trabalha nas feridas da gente, né? Vai dar para te observar melhor também. Outra coisa que eu também estou tentando praticar é essa questão de compreender que tudo tem seu tempo. Eu não posso obrigar a pessoa a entender agora, porque o entendimento dela é diferente do meu. Eu posso agir só no que eu consigo controlar. Então, eu tenho que parar, pensar, e eu estou praticando isso por causa da ansiedade, né? Eu paro e pratico o presente. Tá? A pessoa brigou comigo, não sei o que, mas nesse momento eu consigo olhar para ela e a gente consegue ter uma conversa. Deixa o que não deu certo para depois, sabe? Hoje eu estou preparada para uma discussão? Não, eu não estou. Então, vamos com calma, vamos viver o agora, sabe? Deixa que as coisas vão se consertando com calma, porque não adianta ser impetuosa nesse momento. E também eu não exijo mais que seja, como eu dizer, tudo a meu tempo. Né? Eu estou respeitando o presente, sempre remetendo ao presente, né? Até nos problemas financeiros, tudo. Agora eu tenho um cafezinho para tomar e tenho a refeição, tá ok, entendeu? O problema a gente vai resolvendo aos pouquinhos. Isso já faz com que o universo trabalhe a favor de mim, né? Porque se eu passar para ele que eu estou calma e que está tudo fluindo, o rio flui, né? Agora, se eu passar, meu Deus, eu estou atrás de dinheiro, o que vai acontecer? Vai acontecer Ele vai que mandar mais escassez. Agora tem um aqui, ó. Falar, não sei se dá para ler aí, tá vendo? Gratidão, palavra-chave. Estudando isso daí, a gente tem aprendido assim. Quanto mais a gente agradece, inclusive aquilo que ainda não tem, mais o universo manda. Mas por quê? Porque não tem um atrito. Lei da atração. Você tá manifestando aquilo, então o universo manda. Começa a agradecer. Sim, e essa lei da atração também é questão do rio que eu falo, né? Deixar fluir. Se tu deixar fluir e só ter gratidão, mas eu não tenho, sei lá, o carrão que eu queria. Mas espera aí, eu tenho um carro e obrigado, Deus, obrigado, universo, por eu ter esse carro para poder me locomover, a coisa flui, sabe? Eu tô em gratidão e aí o rio flui direitinho, né? Então, tem várias coisinhas que a gente tem que aprender ao meio do caminho para que essa frustração vá cedendo, vai ficando menor, sabe? Porque aí tu vai compreendendo realmente o fundo de tudo isso, o porquê, né? E aí tu já não age da mesma maneira que antes. Eu mesmo posso dizer que há 5 anos atrás eu não era a mesma pessoa que eu sou agora. Há 3 anos atrás eu não era, sabe? Todas as crenças diferentes. E parece que deu um boom, assim, porque quando começa a despertar, não dá para parar. E tu não consegue parar. Às vezes eu gostaria, te digo em verdade, assim, ó,
que muitas vezes eu pensei assim, meu Deus, eu não queria estar vendo tudo isso. Deixa eu voltar para trás, né? Só que depois de começar, tu não consegue trancar mais. Porque uma coisa puxa a outra. E tu começa a ver com olhos de quem quer ver. Depois Então, que você enxergou, não tem como desenxergar, né? e é Nossa última pergunta, porque a gente vai tentar ficar dentro do horário de encerrar às 9 horas, até porque as pessoas que nos assistem, elas já sabem que pode entrar às 8 horas em ponto e que vai encerrar às 9. E tá. os 15 minutos finais é a meditação. Então a pessoa já vai procurando um copinho d'água, tá? E se preparando. Eu vou fazer a última pergunta para a Aline. Fala para nós como que você se conecta com seu eu superior? Dá receita. É que não tem receita, na verdade. Cada um, sendo ser individual que nós somos um coletivo individual, na verdade. Porque nós É, somos verdade. parte de Coletivo de individualidade. vários individualzinhos que fazem um coletivo ativo. Então, a minha maneira de me conectar, quando eu estou, digamos, muito frustrada, quando as coisas não estão acontecendo, é tentar encontrar o meu eixo, né? E a gente encontra o eixo fazendo meditação. Eu gosto muito de fazer meditação, mas o que me guia são, como é que eu ponho uma música, né? Que está dentro do padrão que eu gosto de escutar, de música de meditação, né? Eu não sou muito de padrões, assim, vou seguir tal coisa, né? Porque, como boa bruxa que que eu sou e que eu fui, não sigo muitas regras. Então, eu sigo o que a minha intuição fala. Eu sempre gosto de, primeiro, eu me ponho, né, na respiração, respirando 3 vezes, sempre com a respiração iniciando, que nem quando a gente é bebezinho, a nossa respiração é na barriga, é abdominal. Eu faço 3 períodos sempre dessa respiração, tá? Puxo tudo que está dentro, como se estivesse puxando tudo que está me machucando, que está magoando, junto tudo e ponho para fora, como tu sempre fala pra gente, com a boca aberta, e às vezes chega a arder quando tu põe para fora. É interessante. Põe 3 vezes, sempre ciclos de 3, tá? No momento que eu ponho isso para fora e meditando, sempre pensando, primeiro eu me concentro nas luzes que eu enxergo, né? E vou me concentrando ali. Muitas coisas aparecem, né? Eu já tive várias conexões com o meu eu superior, várias conexões com outras paralelas, que aí eles mesmos me ajudam, né? Eu tenho essa índia xamânica que ela sempre vem me ajudar, né? Tem vários seres que se apresentam nessa hora, né? Quando a gente se desconecta daqui. E eu procuro ir para lugares que me dão paz, né? Eu sempre vou para o mesmo lugar, que é uma montanha muito alta em que eu vejo tudo de cima, né? Descendo dali tem um Olhar lago, do observador, aí que tá, é olhar olhar de por cima. longe. Mas tu sabe que eu já fiz esse trabalho de meditação com o meu filho uma vez, que ele estava em depressão, estava começando assim com um quadro depressivo, e eu fiz essa meditação. E eu nunca disse para ele que eu ia para esse lugar, pois ele me descreveu direitinho esse lugar. Olha, que interessante. Ele descreveu o lago que era do lado, o que tinha, tudo, sabe? E eu vi que ele tinha ido para o mesmo lugar que eu. Então, esses lugares existem, são cocriados pela gente mesmo, né? Então, não tem como não acreditar. E eu acho que cada um procura a sua felicidade, né? Como se conectar com Deus, eu acho que vai de cada um. Tem pessoas que eu vejo que se conectam só sentando e relaxando e conversando e rezando, né? Rezar é diferente de orar. Orar, eu acho que orar é conversar com Deus, né? Rezar, tu faz um rezo, pronto, né? É orar, digamos assim, é conversar realmente. Assim como tem gente que só se senta numa grama e sente o sol e já está ali se conectando. Então, vai de cada um. Eu acho que é buscar o seu equilíbrio e entender que nada é rígido e é padrão, porque o padrão é cada um, né? Então, eu vou me conectar daquela maneira e eu vou entender que cada um que convive comigo, que está do meu lado, também tem a sua maneira de ver as coisas, de se conectar com as coisas, e eu respeitando esse padrão, as pessoas também, né? O próprio universo respeita o meu padrão. Então, é entender que tudo é com calma. Não existe assim, agora eu vou resolver.
tudo vai, as pessoas vão se clarear agora. Não, tudo tem seu tempo, inclusive para a gente explicar para os outros isso tudo. Tem pessoas que vão entender, tem pessoas que vão achar ridículo agora. E tem pessoas que só vão procurar, digamos, quando estão com um problema muito grande. Tudo tem a sua hora, tudo tem o seu Só momento na e hora o que o avião despertar começa a balançar, não eu não precisa, o acredito em certo Deus, não, seria não mas se o precisar. avião balançar, eu vou tentar falar com ele. Infelizmente, a gente termina procurando quando precisa, né? Mas o despertar, todos nós teremos oportunidade de iniciar, tá? Isso eles mesmos falam, inclusive vai ter essa questão de flash solar, que muitos falam e tudo mais. Essa iluminação vão ter muitas chances para as pessoas entrarem nisso. Entrarem no despertar e na descoberta do éter, que eu chamo, que é o infinito. Você vê como é que está o descontrole. Aí onde você está, só falando para os nossos amigos que estão assistindo, a Aline está em Eldorado do Sul, Rio Grande do Sul. Quantos graus está fazendo aí, Aline? Aqui 5 graus. agora, 8 graus agora. Mas estava Então tá 5 bom. agora há Então pouco. tá quente, não reclama não. Eu Já estou tá, já sabendo estão que deu suando. 5, eu sei que a cenoura, a menina falou que a cenoura congelou dentro da geladeira. Sim, não, não E teve lá, dias aqui e que. olha só, lá em Portugal, eu vi na TV, não assisto TV aberta, mas às vezes passo um lugar e vejo. Está fazendo 48 graus. Imagina. Você vê? Então, isso tudo aí já é a preparação para o flash solar. Aí É. ele vem trazendo aos poucos, para a gente ir acostumando, para não morrer todo mundo de uma vez, né? Mas É, tá chegando. a gente acha assim que é nós mesmos que não iríamos, a nossa frequência não comportaria tudo isso ao mesmo tempo, né? Então, por isso que vem aos pouquinhos, assim, até isso o universo trabalha direitinho, né? Para a gente Direitinho, não para se que machucar. os seres não fiquem tão desequilibrados, né? Aline, É. vamos encerrar então, passar para a nossa segunda parte, porque para que a gente consiga terminar às 9, né? E aí eu vou pedir às pessoas que vamos fazer, já vamos respirando, fazendo essa. Se você quiser, sua água tá aí. A minha já tá. Tá. Se você quiser ir ensinando o pessoal a fazer a respiração, o que eu trouxe hoje é o decreto para ativação da sabedoria inata. Aquela Hum, sabedoria que é não localizada, né? Existe aqui no nosso corpo, cuida do funcionamento do nosso corpo, mas até hoje a ciência ainda não conseguiu descobrir em que parte do corpo físico ela se localiza. Não tem. Enquanto isso, eu sim. pego água aí. Pode ir explicando aqui pro pessoal, tá? Então, tá. Essa respiração, então, primeiro a gente vai sentar, vai tentar se manter bem relaxado, de uma maneira confortável, tentar se manter ereto, que fique com a coluna retinha, fechando os olhos, sentindo o corpo relaxar, concentrando a respiração no abdômen, deixando o abdômen bem relaxado também, respirando 3 vezes devagar. Então, quer continuar? Respirando devagar, com... Isso, A gente pode falar assim, pode sugar o umbigo, porque aí você vai lembrar do diafragma, né? isso. E a gente chama isso de respiração consciente, aqui nesse trabalho que a gente realiza. E você, E meu essa amigo, está respiração assistindo, hoje é, tem várias pessoas, já entraram várias pessoas que estão vindo pela primeira vez, pelo menos eu não vi esses nomes aqui antes. Sejam é, bem-vindos. Nós estaremos aqui, eu e a Aline, essa é a 11ª live, e elas estão você vai encontrar elas no nosso feed, e depois nós vamos colocar também no YouTube, no Instagram, no Facebook, no TikTok, tá? essa respiração ela é feita pelo povo do Oriente, os espíritos da Falange do Oriente, eles falam que essa respiração é a que nos conecta ao infinito, né? Que É é isso essa aí. respiração umbilical que eles falam, essa respiração que a gente inicia pela barriga. E tu sabe que eu, como sempre trabalhei com criança, né? Que sempre em emergência com crianças, essa respiração nós temos até uns 5, 7 mesinhos ali, é Ah, totalmente abdominal. Depois ela vai para a parte torácica, né? Então é bem interessante assim que a gente retorna isso, né? então, você que está chegando, se esse conteúdo faz sentido para você,
e você gostaria de se conectar e se reequilibrar com as minhas terapias, faça contato, fale comigo, link na bio, entre em contato e a gente vai tirar dúvida, pode mandar mensagem e a gente pode dar continuidade. Então vamos lá, pessoal. Vou aumentar um pouquinho o som. É muito interessante também você desejar mais para frente colocar informação sobre a sabedoria inata. Você pode colocar como tópico do próximo encontro. Lembrando que a Aline estará com a gente aqui, quinta-feira que vem. Ah, não. Quinta-feira que vem não estarei. É meu aniversário. Eu vou passear em Ah, São não, no Paulo. aniversário não se trabalha, é feriado, né? Não, é porque eu vou estar em São Paulo. Eu Ah, vou estar em São Paulo. não, mas Mas tudo bem, aí a gente pula só essa quinta, tá bom? mas Então é tá tão bom combinado. folgar no aniversário da gente. Não, tem que ir lá ver, mas São Paulo tá tudo no lugar aí. Adoro passear. Então vamos Tá lá. bom. Todos, né? É um decreto, tá? Neste momento, diante da minha presença divina, eu abro o canal de comunicação direta com a minha sabedoria inata, que comanda todo o funcionamento do meu corpo físico. Nós nos conhecemos há muito tempo e eu te amo. Sinto por ter demorado tanto tempo para este contato, mas agora, neste momento presente, estamos estabelecendo um vínculo, um elo de estreita ligação entre mim e vocês, células, moléculas, átomos, DNA do meu corpo, que é regido por vocês, minha sabedoria inata. Essa sabedoria perfeita que sabe de todas as minhas necessidades. Eu peço a vocês que entrem nos processos internos de reajuste, equilíbrio e purificação, sobre os quais conhecem muito bem e eu não conheço. Eu quero que vocês se reúnam de modo benevolente a criar saúde plena em meu corpo físico, que permita que eu viva muito tempo. Eu quero que conversem comigo da maneira que vocês conseguem e que eu possa reconhecer e compreender esse diálogo e, assim, colaborar efetivamente na minha evolução. Quero segurar suas mãos e peço que segurem as minhas por toda a vida, em comunhão consciente com vocês, querida sabedoria inata. Se houver alguma coisa inapropriada, algum desequilíbrio químico, algum distúrbio glandular, alguma doença desconhecida, algum defeito ou desajuste em meu organismo, que isso seja sanado ao longo do tempo da realização do vosso trabalho para meu equilíbrio e cura. Eu percebo também que tenho alguns hábitos que estão me matando e quero que esses maus hábitos mudem. E para isso eu peço a ajuda de vocês. Quero que meu metabolismo se ajuste, atue de acordo com a minha magnificência de ser divino. Quero ter o peso ideal, estar livre de vícios e maus hábitos, e, se for necessário, lembre-se de quem eu costumava ser e mude a minha dieta. Mude minhas referências alimentares e mude meus hábitos, se forem necessários. Eu estou aberta a essa mudança que promove a minha longevidade e rejuvenescimento. Deixo que me guie para a percepção daquilo que meu corpo precisa e não aquilo que eu desejo. Se for preciso, traga para essas mudanças os registros acásticos da minha alma, pois lá está toda a minha perfeição. Ligue-me novamente com a minha divindade equilibradora. A partir de agora, eu prometo que conversarei com vocês, minha sabedoria inata, todos os dias,
expressando as minhas necessidades e desejos, e vocês me conduzem a compreender melhor o que eu preciso de fato para o meu corpo. Assim, juntos nessa vida, nessa longa vida que estamos iniciando agora, terei tempo e saúde para desvendar todos os mistérios do meu espírito para minha ascensão transmutativa. Eu vos amo e minha consciência, meu eu superior, estão em festa nesse momento por este reencontro que gera harmonia, rejuvenescimento e saúde para mim. Eu sou grata, assim é, está feito. Eu recebi, não conheço, mas a autora é Mônica Negro. Tá bom? Aham. Aline, vamos ficar por aqui hoje, tá? E convidamos a todos a vir, sem ser a próxima quinta, a outra quinta, ou se desejar ver, nós temos. Você não está colocando os vídeos no seu canal, não, né? No Não, YouTube. eu tô reformulando tudo, vou ajeitar. Tá bom. Mas está no meu. Se você for lá, Fernanda Cardoso, você vai achar contatos ali dessa live de hoje, 11, tá? Live 11. Então, fica com Então Deus. tá. Bom dia para todos. Capricha aí. Tudo de Então tá. bom. Obrigada. Capricha aí na seleção das perguntas que nós vamos fazer na próxima. Até Tá a bom. próxima. Então. Tchau, tchau.